Você acredita que duas pessoas podem estar escritas nas estrelas antes mesmo de se conhecerem? Fica até o final desse vídeo que você vai entender por que o universo conspirou para unir Ana Castela e Zé Felipe. E se você curte esse tipo de conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com aquela pessoa que também acredita em destino. Existem encontros que a gente não consegue explicar com palavras simples. Aqueles momentos em que duas pessoas se cruzam e parece que o mundo inteiro parou só para assistir aquilo acontecer. Foi exatamente assim quando Ana Castela e Zé Felipe se conheceram. Mas o que pouca gente sabe é que esse encontro não foi apenas sorte, acaso ou timing perfeito. Quando a gente mergulha fundo nos mapas astrais dos dois, descobrimos algo que arrepia. O universo estava preparando esse encontro há muito tempo, talvez até antes deles nascerem. As estrelas não mentem, e quando dois mapas se alinham da forma que os deles se alinham, não tem como fugir. É destino, é karma, é conexão de alma. E hoje você vai entender cada detalhe dessa história cósmica que parece ter sido escrita nas constelações. Ana Castela é pura intensidade. Quem a conhece de perto sabe que ela não faz nada pela metade. Quando ama, ama com tudo. Quando canta, entrega a alma. Quando sente, sente com uma profundidade que assusta. E isso não é à toa. O mapa astral dela revela uma combinação rara de sensibilidade, criatividade e uma necessidade quase desesperada de ser compreendida. O sol dela brilha com uma energia artística poderosa, mostrando uma alma que nasceu para se expressar, para transformar dor em música, para converter emoção em arte. Ela é daquelas pessoas que sente o mundo de um jeito diferente, como se cada nota musical fosse um pedaço da própria essência. A lua no mapa dela conta outra camada da história. Ela precisa de conexão emocional verdadeira. Camada da história. Ela precisa de conexão emocional verdadeira. Não adianta Ana carrega dentro de si uma sede por amor verdadeiro, por cumplicidade, por alguém que olhe nos olhos dela e reconheça a profundidade que existe ali. E é justamente essa vulnerabilidade que a torna tão magnética. Ela não esconde quem é. Ela não finge ser forte quando está frágil. Ela simplesmente é, com todas as camadas, com todas as contradições, com toda a beleza imperfeita que existe em ser humano. Agora vamos falar de ele é fogo puro, presença marcante, energia que contagia qualquer ambiente. Aquele tipo de pessoa que quando chega todo mundo percebe. O signo solar dele revela um coração generoso, alguém que ama com lealdade, que protege quem está ao lado dele, que não tem medo de mostrar sentimento. Mas aqui vem o detalhe que muita gente não percebe. Por baixo dessa energia expansiva, existe uma carência profunda. O ascendente dele mostra que ele só se sente completo quando encontra alguém que espelha suas emoções, alguém que não tenha medo de mergulhar no mesmo nível de intensidade que ele. Zé não é do tipo que se contenta com relações superficiais. Ele pode até ter vivido isso no passado, mas o que o mapa dele grita é: ele estava procurando alguém que o fizesse sentir em casa. E quando ele encontrou Ana, foi como se todas as peças se encaixassem. Ela tinha exatamente o que ele buscava: verdade, profundidade, entrega. E ele tinha o que ela precisava: presença, força, lealdade. É como se o universo tivesse criado um quebra-cabeça cósmico e finalmente as duas peças certas se encontraram. Quando a gente olha os mapas dos dois lado a lado, a primeira coisa que salta aos olhos são os aspectos entre Sol, Vênus e Lua. E aqui, meu amigo, a coisa fica séria. Esses aspectos indicam conexão de alma antiga, daquelas que transcendem tempo e espaço. Sabe aquela sensação de eu já te conheço de algum lugar? O mapa astral confirma. Ana e Zé têm aspectos que astrólogos consideram raríssimos, do tipo que aparecem uma vez a cada milhares de combinações. É como se suas almas tivessem feito um pacto antes de encarnar. Vamos nos encontrar de novo, não importa onde, não importa quando. E quando finalmente se encontraram nesta vida, foi impossível ignorar a força daquilo. A química não foi construída, ela já existia. O reconhecimento foi instantâneo. E tudo aconteceu rápido demais para ser apenas coincidência. O universo deu um empurrão, abriu as portas, alinhou as circunstâncias. Era para ser. Ponto. Vênus e Marte, nos mapas deles, conversam de uma forma harmoniosa e poderosa. E aqui mora um dos segredos mais lindos dessa relação.
Vênus representa o amor, a beleza, a forma como a gente se conecta afetivamente. Marte é desejo, paixão, fogo, impulso. Quando esses dois planetas se alinham bem entre duas pessoas, você tem a combinação perfeita: amor e desejo. Não é só atração física, não é só conexão emocional. É tudo junto. É aquele tipo de relação onde a pessoa te faz rir, te faz sentir seguro, te faz sentir vivo e ao mesmo tempo te faz querer estar perto o tempo todo. É magnetismo puro. E o mais interessante é que esse tipo de aspecto não é algo que você constrói com esforço. Ou existe ou não existe. Com Ana e Zé, existe. E existe forte. É daqueles casais que quando entram num lugar, todo mundo sente a energia. Não precisa nem falar nada. Só de olhar, você percebe que ali tem algo maior acontecendo. Mas vamos ser honestos. Nenhum relacionamento é perfeito. E o mapa astral não esconde isso. Ana e Zé carregam tensões entre signos fixos. E isso significa que ambos têm personalidades fortes, opiniões firmes, orgulho marcante. Quando dois signos fixos se encontram, pode rolar atrito. Pode rolar ciúme. Pode rolar teimosia. Pode rolar aquele embate de egos onde ninguém quer ceder. E provavelmente eles já viveram isso. Provavelmente já teve momento onde a intensidade virou conflito, onde a paixão virou briga, onde o amor foi testado. Mas aqui tá o pulo do gato. É justamente esse atrito que mantém a chama acesa. Relacionamentos muito tranquilos podem ser confortáveis, mas às vezes falta fogo. Com Ana e Zé, fogo é o que não falta. E essa intensidade, quando bem direcionada, se transforma em paixão renovada, em química constante, em uma relação que nunca fica morna. Eles se desafiam, eles se provocam, eles se obrigam a crescer. E isso, no final das contas, é o que mantém um casal vivo ao longo do tempo. Tem uma coisa no mapa astral que chama a atenção: os nodos lunares. Esse ponto do mapa fala sobre propósito de alma, sobre lições que viemos aprender nesta vida, sobre conexões que não são casuais. Quando você encontra alguém cujo Sol ou Lua toca seu nodo lunar, é sinal de que essa pessoa veio para te ensinar algo importante, para te ajudar a evoluir, para fazer parte do seu caminho evolutivo. Ana e Zé têm essa conexão. Isso significa que eles não estão juntos só porque se amam. Eles estão juntos porque o universo tinha um plano maior. Eles vieram para ajudar um ao outro a se tornarem versões melhores de si mesmos. Ela ensina ele a se conectar com a vulnerabilidade, com a arte, com a sensibilidade. Ele ensina ela a se fortalecer, a confiar, a se sentir protegida. É uma troca, é um crescimento mútuo, e isso é lindo demais. Agora pensa comigo, quantas vezes na vida a gente encontra alguém que realmente nos entende? Alguém que olha pra gente e vê além da superfície. Alguém que aceita nossas sombras, nossos defeitos, nossas dores? Para a maioria das pessoas, isso é raro. Às vezes passa a vida inteira sem encontrar. Mas quando acontece, quando você finalmente cruza com aquela pessoa que parece falar a mesma língua da sua alma, você sabe, você sente. E não tem explicação lógica. É uma certeza que vem de dentro, que vem de um lugar mais profundo que a razão. Eles sentiram isso. E o mapa astral só confirma o que o coração deles já sabia desde o primeiro encontro. Tem um detalhe técnico que vale a pena mencionar. A lua de Ana faz um aspecto harmônico com o sol de Zé. Isso significa que ela se sente emocionalmente nutrida pela presença dele. Ela se sente vista, acolhida, segura. E ao mesmo tempo, o sol dele se ilumina com a lua dela. Ele se sente inspirado, energizado, completo. É uma via de mão dupla onde os dois se alimentam mutuamente. Não é dependência emocional. É complementação saudável. É parceria real. E esse tipo de aspecto é considerado um dos mais bonitos que pode existir entre duas pessoas. Porque não é só atração. É sustentação. É base. É aquilo que faz um relacionamento durar não só nos momentos bons, mas principalmente nos momentos difíceis. E olha que interessante. Vênus de Ana está em um signo que valoriza profundidade, lealdade, entrega total. Ela não consegue amar de forma superficial. Quando ela ama, ela mergulha de cabeça, sem medo, sem rede de proteção. E o Marte de Zé responde exatamente a isso. Ele é movido pela paixão intensa, pelo desejo de conquistar, de proteger,
de estar presente. Então, quando os dois se encontraram, foi como se cada um tivesse achado a linguagem perfeita que o outro falava. Não precisou forçar, não precisou fingir. Foi natural, foi fluido, foi inevitável. Mas tem outro ponto do mapa que não dá para ignorar: os desafios. Mercúrio dela faz um aspecto tenso com Saturno de dele, o que pode indicar momentos onde a comunicação fica travada, onde as palavras não saem do jeito certo, onde um não entende o outro. E isso é real. Mas aqui tá a beleza. Quando você tem uma base astrológica forte, quando a conexão é genuína, esses desafios não destroem. Eles constroem. Eles ensinam. Eles obrigam os dois a melhorarem a forma como se comunicam, como se escutam, como se respeitam. Nenhum casal, por mais conectado que seja, escapa de mal-entendidos. Nenhum relacionamento, por mais destinado que pareça, é livre de conflitos. Eles têm mapa para isso. Eles têm os recursos astrológicos necessários para transformar conflito em evolução. Agora vamos falar de algo que arrepia: as luas progredidas. Esse é um estudo mais avançado de astrologia, onde a gente observa como os planetas evoluem ao longo da vida. E quando a gente olha as luas progredidas de Ana e Zé, no momento em que se conheceram, as luas dos dois estavam transitando por signos que favoreciam encontros significativos, relações profundas, conexões transformadoras. Ou seja, não foi só o mapa natal que conspirou a favor. Foi também o timing cósmico. Eles se encontraram no momento certo, quando ambos estavam prontos internamente para viver aquilo. Se tivessem se cruzado 5 anos antes, talvez não funcionasse. Se fosse 5 anos depois, talvez já fosse tarde. Mas naquele momento exato, o universo disse: é agora. E tem mais. Júpiter, o planeta da expansão e da sorte, estava transitando em uma posição favorável nos mapas dos dois. Júpiter é aquele planeta que abre portas, que traz oportunidades, que expande tudo que toca. Quando Júpiter transita bem no mapa, você tende a estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E foi exatamente isso que aconteceu. O encontro entre Ana e Zé foi abençoado por Júpiter. Foi um encontro de sorte, de graça, de bênção universal. Sabe aquela sensação de que algumas coisas são grandes demais para serem ignoradas? De que o destino fala mais alto que qualquer planejamento humano? Pois é, eles viveram isso. Eles não planejaram se apaixonar. Eles não estavam procurando. Mas quando o universo decide unir duas almas, não tem controle que segure. Não tem medo que impeça. Não tem lógica que explique. Simplesmente acontece. E o que resta é aceitar, se entregar, confiar. Ah, e antes que eu esqueça, dá uma olhada nas promoções incríveis que deixamos na descrição do vídeo. Vale muito a pena conferir. O que mais impressiona na relação deles é a autenticidade. Num mundo onde tantos casais vivem de aparência, onde tanto relacionamento é fachada para a internet, Ana e Zé mostram a verdade. Eles mostram os altos e os baixos. Eles não escondem a intensidade. Eles não fingem que é fácil. E o mapa astral explica por quê. Ambos têm configurações que valorizam verdade acima de tudo. Eles preferem um relacionamento real, com todos os seus desafios, do que uma mentira confortável. E isso é raro. Isso é corajoso. Isso é bonito. Quando a gente estuda a sinastria, que é a comparação entre dois mapas astrais, a gente busca alguns aspectos específicos que indicam compatibilidade real. Eles marcam praticamente todos os pontos: atração magnética, conexão emocional, cumplicidade mental, valores alinhados, propósito compartilhado. Claro que existem tensões, claro que existem desafios, mas a base é sólida, a base é verdadeira. E quando você tem uma base assim, o resto você constrói junto, com paciência, com amor, com comprometimento. Tem um conceito na astrologia chamado almas gêmeas kármicas. São aquelas pessoas que a gente encontra não por acaso, mas por necessidade evolutiva. São aquelas relações que chegam para nos transformar, para nos curar, para nos fazer crescer. São exatamente isso um para o outro. Eles não estão juntos só para serem felizes. Eles estão juntos para evoluírem juntos, para se ajudarem a se tornarem as melhores versões de si mesmos. E isso, numa época onde tudo é tão líquido, tão passageiro, tão descartável, é revolucionário. Agora chegamos no ponto mais emocionante de tudo isso. O destino não une duas pessoas para separá-las.
Quando o universo conspira a favor de um encontro, quando os astros se alinham, quando os mapas conversam dessa forma harmônica e poderosa, é porque aquela relação tem propósito, tem missão, tem razão de existir. E eles têm tudo isso. Eles foram escolhidos um para o outro muito antes de fazerem qualquer escolha consciente. O livre-arbítrio existe, claro. Eles podem escolher cuidar ou negligenciar, podem escolher crescer ou estagnar, podem escolher ficar ou ir embora. Mas se olharem para o mapa, se escutarem o que o universo está dizendo, vão perceber que o caminho mais natural, mais fluido, mais verdadeiro é seguirem juntos. Então assim, quando você olha para a história de Ana Castela e Zé Felipe, não dá para ver apenas um casal famoso. Dá para ver duas almas que se reconheceram. Duas pessoas que o universo escolheu a dedo para caminharem lado a lado. Duas energias que se complementam, que se desafiam, que se transformam. E o mapa astral tá ali, escrito nas estrelas, mostrando cada detalhe dessa conexão extraordinária. Duas energias que se complementam, que se desafiam, que se transformam. Quando o mapa fala, o coração entende. Quando o destino bate na porta, a gente só precisa ter coragem de abrir. Eles se entregaram. Eles confiaram. E o resultado é essa história linda que estamos acompanhando. Essa jornada que nos emociona, que nos inspira, que nos faz acreditar que sim, o amor verdadeiro existe. Sim, almas gêmeas são reais. Sim, o universo conspira a favor quando duas pessoas são feitas uma para outra. E você que está assistindo agora, já parou para pensar no seu próprio mapa astral? Já se perguntou quem o universo colocou ou ainda vai colocar no seu caminho? Já prestou atenção nos sinais, nas sincronicidades, nos encontros que parecem grandes demais para serem casuais? Porque o que aconteceu com Ana e Zé pode acontecer com qualquer um. O universo está sempre trabalhando nos bastidores, alinhando pessoas, criando oportunidades, abrindo portas. A questão é, você está prestando atenção? Você está aberto para receber? Você está disposto a confiar quando o coração disser, é essa pessoa? Porque no final, é disso que se trata. De confiar, de se entregar, de acreditar que existe algo maior guiando nossos passos, algo maior escrevendo nossa história. Ana Castela e Zé Felipe nos ensinam que quando é para ser, é para ser. Não adianta fugir, não adianta resistir, não adianta ter medo. O destino sempre encontra um jeito. E quando você finalmente para de lutar e permite que o universo faça sua mágica, é aí que a vida se torna extraordinária. É aí que o amor se torna real. É aí que tudo faz sentido.